As pessoas falam que eu sou viciado em café. Mas só porque me falaram isso, hoje eu não vou tomar café. Vou tomar só um pouquinho só, não faz mal a ninguém. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Rodrigo dos Santos e sejam bem-vindos ao Papo Teológico. Sejam bem-vindos ao curso do Panorama do Novo Testamento. É um curso que eu estou fazendo aqui através do meu canal, numa playlist separada, para você que deseja aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E hoje estamos na segunda aula do curso e o tema de hoje será o Evangelho segundo escreveu João. Resumindo aí as últimas duas aulas, a introdução e a primeira aula, na introdução falamos sobre o período interbíblico ou intertestamentário, que é os 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus, e os impérios que governaram nessa época, os medo-persas, os gregos, os ptolomeus, seleucos, os macabeus, até o Império Romano dominar todo o mundo antigo, o Oriente e o Ocidente. Na primeira aula falamos sobre os evangelhos sinóticos, que significa ver junto, ter a mesma visão de ângulos diferentes. E esses evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. E hoje vamos falar do evangelho segundo escreveu João. E o evangelho de João, ele começa com um texto muito interessante. É um evangelho diferente, porque enquanto os evangelhos de Mateus, eles focam no ministério de Jesus ali na região da Galileia, o Evangelho de João, ele mostra constantemente viagens de Jesus da Judéia para a Galileia e mostra também milagres, acontecimentos inéditos e, além do mais, mostra Jesus como o Filho de Deus. Na teologia, nós chamamos de João o teólogo. Por quê? Porque no Evangelho de João, João usa argumentos teológicos para provar doutrinas cristãs de suma importância. Doutrinas como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que são três pessoas distintas em uma só essência, em uma só unidade, como está lá no credo de Atanásio. Prova a divindade de Jesus. Somente no Evangelho de João conseguimos provas suficientes para conseguirmos provar teologicamente que Jesus é o Filho de Deus. O Evangelho de João começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E esses primeiros dois versículos do capítulo 1 do Evangelho de João nos apresenta três atributos de Jesus Cristo, que são atributos incomunicáveis: a autoexistência, a pré-existência e a coexistência. Autoexistência, Jesus sempre existiu. No princípio era o Verbo. Pré-existência, ele estava no princípio com Deus, o versículo 2. Diz que Jesus existia antes da criação do homem. E coexistência, ele não existia sozinho. Existia ele, o Pai e o Espírito Santo, mostrando aqui três atributos de Deus. Enquanto os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas mostram um Jesus mais terreno, seu ministério terreno, João apresenta Jesus de uma forma celestial, mostra a divindade de Jesus Cristo. Como eu disse aqui, o Evangelho de João, o tema central é o Filho de Deus. E João quer mostrar Jesus como Filho de Deus, a divindade de Jesus Cristo. Começando aqui a falar da sua autoria, o Evangelho de João, ele foi escrito pelo João, o apóstolo, irmão de Tiago e filho de Zebedeu, pescadores que eram sócios ali de Pedro. No seu evangelho, não conseguimos encontrar nenhum trecho provando na escrita que João era o autor. Da mesma forma, não encontramos em Mateus, que foi Mateus que escreveu, em Marcos e em Lucas. E como sabemos que foram esses os autores? A tradição judaica, a tradição patrística dos pais da igreja, eles nos dão essa respaldo de que foram esses os autores dos evangelhos. Então, temos aí Papias, Eusébio de Cesareia, temos aí Clemente e muitos outros pais da igreja que viveram no primeiro e no segundo século, dizendo que esses são os autores. E usamos isso como prova para dizermos que
o Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João. Existem outros pensamentos sobre esse assunto. E o apóstolo João, ele é conhecido como o discípulo amado. Eu quero ler 2 versículos com vocês, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 23, e o capítulo 21, versículo 7. Acompanha comigo. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Nesses 2 versículos, nós conhecemos o discípulo amado, o apóstolo João. O apóstolo João, ele foi o único dos apóstolos que morreu de uma forma natural. Ele foi o último a morrer, ele viveu, alguns historiadores acreditam que viveu ali entre o ano 95 e o ano 100, foi ali mais ou menos a morte dele com 110 anos, depois de Cristo. Ele foi o último apóstolo a morrer. Ele provavelmente, os historiadores e a tradição nos diz que ele morreu em Éfeso. Ele foi que liderou a igreja de Éfeso. E João não escreveu apenas o seu evangelho, mas epístolas, que é a primeira, segunda e terceira João, e o livro profético, que é o livro do Apocalipse. Mas iremos falar isso mais para frente do decorrer do curso. Falando aqui de data e de local, a história, a tradição nos diz que o evangelho de João foi escrito entre 70 e 90 ali depois de Cristo, ali mais ou menos na cidade de Éfeso, e nesse período João registra o seu evangelho. Lembrando que quando João registra o seu evangelho, já tinha em mãos o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E provavelmente ele lendo esses evangelhos, ele percebeu que faltava algo. Quando lemos o evangelho de João, nós percebemos que o evangelho de João é o que mais prova a divindade de Jesus Cristo, provando que Jesus é Deus, provando que Jesus é Filho de Deus e provando a sua divindade e os seus atributos divinos. Existe uma hipótese de que o Evangelho de João não foi escrito por o apóstolo João e que foi escrito mais ou menos no 2º século, no final do 2º século da era cristã. Porém, essa hipótese caiu por terra em 1920, quando um arqueólogo chamado John Ridgely, ele encontrou alguns fragmentos do Evangelho de João ali no Egito. E esses fragmentos, eles são mais ou menos na faixa de 150 a 140 depois de Cristo. Provavelmente, se estava decorrendo todas as comunidades, já deveria ter sido escrito há muitos anos atrás. Isso aí cai por terra aquela teoria de que o Evangelho de João foi escrito no 2º século. E o Evangelho de João, ele mostra constantemente a divindade de Jesus Cristo. Ele nos traz histórias inéditas, que não encontramos nos outros evangelhos, e nos apresenta também o propósito do Evangelho de João. Eu quero ler com vocês aí o capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Esse é o propósito do Evangelho de João, mostrar Jesus como Filho de Deus e em sua divindade. Eu quero ler outro texto com vocês também, o capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu acho interessante que no original não está habitou, mas tabernaculou, ou seja, que ele fez um tabernáculo, ele fez a sua habitação no meio de nós. João quer mostrar que a habitação, que a presença de Jesus, que o Espírito Santo está no meio de nós. O Evangelho de João, capítulo 14 a 16, apresentaria o Consolador. Quando ele fala ali que eu enviarei outro Consolador, no grego a palavra ali quer dizer um igual a ele, um ser igual a ele em divindade. Então enviarei um igual a eu, para vos consolar. O Evangelho de João apresenta a divindade de Jesus, mas também apresenta a igualdade entre Jesus e o Espírito Santo. Encontramos provas da Trindade, uma doutrina cristã, que dizemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas em uma só essência e uma só substância. Eu quero ler também com vocês aí o Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 57 ao 59. Perguntaram-lhe, pois, os judeus ainda: não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras
para atingirem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Aqui, Jesus em seu discurso, e ali em um debate com os fariseus e com os saduceus, eles chegam a indagar Jesus dizendo o seguinte: como você não tem nem 50 anos e já conhece Abraão? E Jesus responde usando o nome incomunicável de Deus: antes que Abraão existisse, eu sou. E ali Jesus, ele se coloca como Deus. Mas em outros versículos também, aqui no Evangelho de João, nós encontramos Jesus constantemente declarando a sua divindade. E João, ele através de suas palavras e da sua escrita, ele quer provar que Jesus é filho de Deus e é Deus. Olha outro texto que retrata também a divindade de Jesus. João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um só. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. E disse-lhe Jesus: tende vós mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam os judeus: não é por obras boas que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então perceba aqui que Jesus diz que ele e o Pai são um só. E aí os judeus pegam pedras para apedrejar Jesus. Aí Jesus pergunta aos judeus, os indagando: mas eu faço tantas boas obras, por que vocês querem me apedrejar? E os judeus respondem: nós não apedrejamos você pelas suas boas obras, mas porque tu, sendo homem, se declara a ti mesmo como Deus. Jesus não escondia a sua divindade, se declarava como Deus. Algumas pessoas condenam a divindade de Jesus e outras seitas, porque tirando a divindade de Jesus, quebra um dos princípios da doutrina cristã, que é Jesus sendo Deus, se sacrificando, como diz em Filipenses capítulo 2, se esvaziou de si mesmo e se humilhou, se entregando à cruz para morrer pelos nossos pecados. João apresenta Jesus como divindade e mostra a reencarnação de Jesus. Jesus sendo Deus, reencarnando como homem, se entregando a sua vida, morrendo por nós, para que possamos ter a vida eterna. João encerra o seu evangelho no capítulo 21 e no último versículo. Vamos ler comigo aí. Versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Então João aqui ele encerra o seu evangelho dizendo que tem muitas obras a falar de Jesus, mas não caberiam no mundo inteiro. João apresenta Jesus como Deus, como divindade, mostrando a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, mostrando que o próprio Jesus se declarava Deus. Tem muitos versículos e muitas provas para provarmos Jesus como Deus e como divindade. E o Evangelho de João, esse vídeo aqui foi um pouco mais rápido, só falamos aqui de alguns aspectos do Evangelho de João. Então, você que está acompanhando esse curso, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas que desejam aprender a palavra de Deus. É um curso gratuito aqui pela plataforma do YouTube. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, faça as suas anotações. E se você quiser aqui adquirir a apostila, vou até pegar ela aqui. Essa apostila aqui, que é a apostila do curso. Todo o conteúdo que eu estou falando está nessa apostila. Talvez está faltando você. Adquira a apostila, eu vou deixar aqui o meu e-mail, meu Instagram, meu WhatsApp, para que você entre lá e nós nos comunique, caso você queira alguma apostila. Então, os correios, eu fiquei sabendo aqui que eles estão funcionando normalmente, então você, se é de outra cidade, outro estado, eu enviarei por correio, nós combinamos aí o frete aí, mas não perca essa oportunidade de aprender a palavra de Deus. Quero te convidar também a se inscrever no canal, a dar o like, a compartilhar, então, para que nós possamos espalhar teologia para todo esse Brasil. Hoje falamos do Evangelho segundo escreveu João. Eu vou deixar aqui os dois vídeos, tanto o vídeo da introdução, os impérios, o período interbíblico, e o vídeo da primeira aula, os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, os Evangelhos sinóticos. Então vão lá, assista o vídeo, os vídeos, compartilhem, nos ajude a espalharmos teologia, e você já sabe, se o papo é teologia, esse é o seu canal.